Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, vamos falar do Atlético. O Esquadrão de Minas não é o líder da Terceirona pela primeira vez desde o começo do campeonato. E nessa rodada tem mais um duelo importante diante do Esquadrão do Rio, o Volta Redonda. O Voltaço é o segundo colocado. Pois é, Velezão. O Atlético perdeu pro Botafogo na rodada passada e caiu 2 posições na tabela da Série C. Para você ver como a Terceirona é muito equilibrada, o Alvinegro estava com 100% líder disparado. Perdeu um joguinho e já foi parar em 3º lugar. Pois é, Cícero, a vida é uma gangorra e a nossa Série C também é. Como perdeu a liderança na rodada passada, o Atlético pode voltar pro topo agora. Para isso, o Esquadrão de Minas tem que vencer o Voltaço e torcer para um tropeço do Botafogo da Paraíba, que joga contra o Ferroviário do Ceará. Mas, João, não vai ser nada fácil. É o segundo jogo que o Atlético vai fazer contra um rival direto, ali na luta pela liderança. Na rodada passada, o Esquadrão de Minas jogou com o Botafogo da Paraíba e foi uma partida muito difícil. O Lucas Maximiano, o nosso repórter do Atlético, vai contar pra gente como foi o jogo. Fala, Lucas! O Botafogo da Paraíba não tomou conhecimento do Atlético e derrotou o time mineiro por 3-1 na noite dessa segunda-feira. A vitória colocou o Belo na liderança da competição, além de tirar a invencibilidade do Esquadrão de Aço, que foi mais uma vítima das paradas do campeonato. Em um jogo disputado sob chuva forte, o Atlético viu a sua invencibilidade na Série C chegar ao fim. O time mineiro, que vinha de 5 vitórias consecutivas, teve dificuldades para se adaptar ao gramado encharcado e acabou sucumbindo ao Botafogo da Paraíba. A ausência do artilheiro Jonatas, lesionado, foi sentida pela equipe de São João del Rei, que sentiu dificuldades de finalizar, mesmo em lances muito claros. Apesar do mau estado do campo, o Atlético começou o jogo melhor e teve as primeiras chances de gol. No entanto, o time de São João del Rei não aproveitou as várias oportunidades e acabou cedendo a abertura do placar aos 37 minutos em um pênalti polêmico convertido por Lennon. Na segunda etapa, o Botafogo da Paraíba se aproveitou do cansaço do Atlético e dominou a partida. O Belo ampliou o placar aos 10 minutos com um golaço de Jô e fechou o marcador aos 25 minutos com Edmundo. O Atlético ainda descontou com Denilson aos 37 minutos. O jogo terminou em clima de tensão, com uma confusão entre as comissões técnicas das duas equipes. O zagueiro Warley Júnior, do Botafogo da Paraíba, e o Djalma Duarte, do Atlético, foram expulsos.
Valeu, Lucas! Eu concordo que o Jonatas fez muita falta pro Atlético nessa partida contra o Botafogo da Paraíba. Era a partida mais importante do Esquadrão de Aço na terceirona até agora e o artilheiro do campeonato, machucado, não jogou. Eu nem acho que o Neto Costa, que entrou no lugar dele, foi mal, mas faltou aquele faro do artilheiro que o Jonatas tem de sobra. Pois é, João. O Atlético começou muito bem a partida e teve várias chances de sair na frente. Talvez com o Jonatas em campo, essa chance poderia ter se transformado em gol. Aí a história do jogo seria outra, totalmente diferente. Mas é só para lembrar que o Atlético vem bem e ainda falta muito chão pela frente na Série C. Eu não sei, gente, esse resultado do Atlético me deixou com uma pulga aqui atrás da orelha. É lógico que a campanha é ótima, mas só tinha jogado com times que estão lá embaixo na tabela, tipo o CSA, o Caxias, o Remo. Esse foi o primeiro jogo contra um time lá do alto. O técnico Roger Silva falou sobre esse assunto e vamos ver o que ele espera pro jogo contra o Volta Redonda. Essa semana tem sido muito boa, muita troca, muito trabalho, muita correção, muito vídeo. A gente tem realmente tentado refinar tudo aquilo que a gente tem feito de bom. Então, estou muito feliz, acredito que a gente tem a grande possibilidade de fazer um outro grande jogo aí, em cima daquilo que nós produzimos durante a semana. Duas equipes que, sem dúvida, vão brigar para subir, vão sonhar com esse acesso. Talvez mais o Volta, mais o Ipiranga aí. São as equipes que, ao meu ver, apresentavam um grande futebol jogado. Eu gosto, né? O futebol que eu gosto, de jogo, de bola no pé, de jogo apoiado, ataque às linhas, enfim. Esse foi o Roger Silva, técnico do Atlético. Essa é a segunda prova de fogo seguida que o time mineiro vai passar na terceirona. Vamos ver se contra o Volta Redonda o resultado vai ser melhor. E João, o que você pode me contar sobre Volta Redonda, lá pro pessoal de São João del Rei? Um fato curioso, né? Os dois times são chamados de Esquadrão de Aço. E por isso eu escolhi comentar, porque o time do sul do Rio de Janeiro tem esse apelido. É porque Volta Redonda é a cidade da CSN, a primeira grande siderúrgica do Brasil. Ela foi criada pelo presidente da época, o Getúlio Vargas, lá no começo da década de 40. Até hoje, a cidade é uma das maiores produtoras de aço no Brasil. O Clube Volta Redonda foi fundado na década de 70 e o estádio Raulino de Oliveira fica bem pertinho da usina. Agora a gente vai falar dos destaques da terceirona e já a gente volta para falar mais desse jogão de aço. Beleza. Vamos aos nossos destaques da terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar pra vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os dois melhores centroavantes da terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo segundo ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da terceirona.
Pois é, agora são apenas 2 invictos na terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém: o CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. Belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Beleza. Vamos falar mais desse jogão entre Atlético e Volta Redonda. É o Esquadrão de Aço de Minas contra o Esquadrão de Aço do Rio de Janeiro. A bola vai rolar no domingo, às 4h30 da tarde, na Arena Sicredi, em São João del Rei. O Volta Redonda está em segundo lugar e o Atlético em terceiro. Vai ser um jogão mesmo. Os 2 times são muito ofensivos, jogam para ganhar e eu tenho certeza que vai ser um duelo muito emocionante na Série C. E pro time do Sul Fluminense, tem um gostinho de revanche. Os 2 times se encontraram na Copa do Brasil desse ano. Os mineiros ganharam 1-0, gol de Robert, mas de lá pra cá muita coisa já mudou. No Volta Redonda, por exemplo, vieram mais de 10 reforços e o técnico também mudou. Saiu Felipe Maestro e Rogério Correia reassumiu o posto. No Atlético, o próprio Robert não está mais no elenco. Foi emprestado pro Atlético Mineiro. Então, deve ser uma partida muito diferente. Pois é, João. E no Esquadrão de Minas, a gente tem muitas dúvidas. Uma delas é sobre o artilheiro do campeonato, o Jonatas. O Atlético tá fazendo um mistério danado. A gente sabe que o camisa 9 tá machucado, mas não sabe qual foi a lesão nem o tempo de recuperação. Mas essa não é a única dúvida. Vamos ver o que o Lucas Maximiano, nosso repórter, conta mais pra gente. Fala, Lucas! E tem duelo de esquadrões de aço na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Atlético de São João del Rei se prepara para um confronto contra o Volta Redonda, o outro esquadrão de aço. E esse duelo promete aí emoções fortes numa disputa de campo. O Atlético chega com algumas incertezas. A principal preocupação é com o artilheiro Jonatas, que fez falta na derrota para o Botafogo da Paraíba. Sem ele, o time não conseguiu converter várias chances de gol, resultando em uma partida frustrante. O Jonatas está lesionado e sua presença no próximo jogo ainda é incerta. Outra ausência confirmada é o Djalma, expulso após uma confusão no final do jogo contra o Botafogo da Paraíba. O zagueiro Reginaldo, que também não joga há 3 partidas, também é outra dúvida, mas há esperança de seu retorno na Arena Sicredi no próximo domingo. Após uma série invicta, o Atlético conheceu sua primeira derrota no campeonato, sofrendo 3 gols em uma única partida, o que abalou a defesa sólida. Agora o time aposta na invencibilidade em casa para recuperar a liderança, ocupando atualmente a 3ª posição atrás do Botafogo da Paraíba e do próprio Volta Redonda. E esse reencontro com o Voltaço traz boas lembranças. Lá na Copa do Brasil, o Atlético venceu o Volta Redonda por 1-0. O duelo desse domingo promete ser eletrizante, com o Atlético buscando aí repetir o sucesso e retomar a ponta da tabela.
Valeu, Lucas! Gente, eu acho que a dupla de volantes do Atlético joga demais. Contra o Botafogo da Paraíba, o Fumaça tava suspenso. Agora, o Fumaça tá de volta, mas é o Djalma que está fora. Vamos ver como vai ser o meio-campo do Esquadrão de Minas para essa partida. É claro que a gente também espera que o Jonatas volte a tempo para esta partida. Ele tem 7 gols no campeonato. Mas ali colado tem o Ítalo Carvalho do Volta Redonda, com 6 gols. Se o Jonatas voltar para esse jogo, vamos ter um duelo maravilhoso na artilharia, os 2 melhores artilheiros do campeonato. E agora, vamos ouvir o Matheus Suomski, nosso repórter em Volta Redonda. Ele conta que a Cidade do Aço, do Sul Fluminense, está empolgada com o time local. Vamos ouvir? Mais uma vitória do Esquadrão de Aço na noite de segunda-feira, a 7ª rodada contra o CSA. O Volta Redonda vem de 4 partidas sem perder, 3 vitórias e um empate. Por isso a gente vê algumas camisas do Volta Redonda espalhadas pela cidade. A empolgação do torcedor é tanta que muitos já estão se programando para acompanhar o jogo contra o Atlético na Arena Sicredi, na cidade mineira de São João del Rei. Portanto, teremos aí excursões saindo da cidade de Volta Redonda para acompanhar o duelo entre o vice-líder da Série C, o Volta Redonda, e o 3º colocado do torneio nacional, Atlético. Estou um pouco curioso para observar como o técnico Rogério Corrêa vai preparar a equipe para o duelo de domingo. É possível que ele opte por um time mais marcador ou permaneça com o time da forma que está, 4-3-3, com um time bem ofensivo, encabeçado pelo atacante Ítalo Carvalho, que já tem 6 gols nesta edição da Série C. Valeu, Matheus! Pelo visto, o setor visitante da Arena Sicredi vai ficar lotado. O time do Volta Redonda não vai estar sozinho em campo. Beleza, João! Atlético e Volta Redonda duelam no domingo, 4h30 da tarde na Arena Sicredi. São 2 dos 3 primeiros colocados. São 2 dos 3 melhores ataques. São os 2 artilheiros da Terceirona. Vai ser um jogaço e a Terceirona vai acompanhar tudo. É só estar com a gente no site terceirona.com ou nas redes sociais. Terceirona Oficial. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C.
Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Ah, esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Ah, Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João, para falar de um fato que sempre estampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece
acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem, e pra mim foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entre no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.